Questões é um processo de revisão ótimo, é mais dinâmico e natural para os alunos. Dentro da tríade do aprendizado, a gente está trabalhando não apenas o processo de revisão, né, de repetição, mas também de passar tempo com a matéria, de testar a matéria. Então, isso é muito bom, é uma forma bem completa de estudar, porém, você tem que tomar cuidado, tá? Eu vou falar sobre isso. Uma coisa legal das questões, ó, questões erradas e favoritas podem servir de base para revisão. Você pode fazer anotações, várias ferramentas online. Então, se fizer no papel, que eu não recomendo, mas ok, você consegue fazer uma anotaçãozinha para poder na revisão poder olhar ali, né? Às vezes você salvar um caderno de questões que você for, ou questões que for favoritas. Por que questões favoritas? Você pode favoritar aquela questão que às vezes tem uma explicação sensacional do professor. Você sabe, se usa algum sistema de questões, você sabe que tem umas questões que o professor parece que comentou correndo, tem outras ali, caraca, que comentário fantástico, parece uma aula. Então, às vezes vale a pena salvar isso, né? Fazer umas anotações ali para poder usar como revisão também. Né? Isso te ajuda a corrigir, inclusive, algumas falhas que o estudo por questões te dá. E questões podem ser utilizadas em conjunto para revisão em outras aplicações. Você pode utilizar, por exemplo, questão com resumo, questão com mapa mental, e aí você aprimorar e melhorar, inclusive, o teu processo de revisão. Agora, é fácil encontrar questões comentadas na maioria das matérias, com baixo custo. Hoje em dia, no exponencial, você tem de graça mais de 350 mil questões comentadas. Você tem em outros sites com uma assinatura que é relativamente acessível. Então, não é muito difícil, né? Agora, é importante notar o seguinte: questões devem ser comentadas. Se você está com questões sem ser comentadas, não vai ter um ganho significativo, porque na maioria das vezes você vai precisar ter a explicação. E bem comentadas, de preferência por professores. A pior coisa que pode acontecer para você é você perder tempo tentando achar um comentário que seja adequado ou, eventualmente, achar um comentário que seja errado. Né? Então, é importante que seja comentado por professores com qualidade para que você possa estudar de forma adequada. O aluno deve analisar todos os itens e responder mentalmente cada um. Aqui vai uma ressalva. No processo de revisão, como é o que a gente está falando aqui, isso é uma verdade. A gente vai ver uma aula que eu vou explicar para vocês as 8 formas de fazer questões, estudar questões. Em algumas delas, isso aqui não é verdade. Então, para a revisão, sim, tem que fazer isso, analisar todos os itens, responder mentalmente cada um, ou anotar ali que seja. Então, não adianta acertar na sorte, porque se um processo é de revisão, está errado acertar na sorte. Você precisa, óbvio, legal, acertei na sorte, pum. A sorte normalmente está associada a uma certa base de conhecimento que você tem. Porém, é importante que você volte, preste atenção, leia e entenda onde você ficou ali na dúvida. Filtros devem ser inteligentemente aplicados e requer maturidade. O que acontece muito? Cada banca chama certos assuntos de uma coisa, gente. Então, não tem como um sistema de questões refletir tudo que todas as bancas falam. Às vezes a banca chama de abobrinha uma coisa que a outra chama de cenoura. Sei lá, chama uma coisa totalmente diferente. Só que você tem que ter maturidade. Às vezes o teu professor vai falar, eu não editar isso aqui, mas isso aqui estou tratando o curso dessa forma. Ou, né, no site aí, né, pega lá o técnico, o próprio exponencial, vai falar, o assunto tal que está no edital aqui, mas aqui é tratado com esse assunto. Então, as questões estão ali. E você saber fazer esse filtro de forma adequada. Às vezes você pode, né, pegar já pronto, lá no exponencial tem um hot exponencial, e aí você já pega aquilo pronto, então facilita um pouco a tua vida. E um problema muito sério, certas matérias e assuntos não possuem questões disponíveis. Aí vem aluno às vezes falando para mim, poxa, Leonardo, mas não tem quase questão de legislação, blá, 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 lá da prefeitura lá no Cafundó do Juda. Não tem, cara, não tem. A verdade é essa, que infelizmente, aconteceu esse concurso há 20 anos atrás, a legislação já mudou completamente, essa banca já se fez faz 2 provas por ano ali lá, não tem como, né, existir essas questões. Vai de inédita, estuda pela teoria, faz aquela técnica que eu já te ensinei também, de colar num amigo, cada um fazer um pouquinho de questões e vocês trocarem. É um jeito de estudar por questões nessa dinâmica. Revisar por questões tem um problema muito sério, galera, que você precisa sempre, de preferência, utilizar algum método complementar para você saber onde você precisa enfatizar ou não. Por quê? As questões acabam.
Se você não destaca os assuntos ali para você poder saber o que você deve revisar, você acaba fazendo um processo que lá na frente, quando você está estudando, fazendo novas questões, por exemplo, você começa a filtrar as questões e não aparecem certos assuntos. E aí o que acontece? Você não está revisando toda a matéria. Então, esse é um ponto muito importante. Você acaba tendo que fazer e ter uma maturidade muito grande de voltar assim, pô, beleza, estou fazendo revisão de questões, mas, caramba, não tem nenhum assunto, nenhuma questão, quase nenhuma questão do assunto tal. E eu preciso voltar nela, voltar nas questões que existem, ou seja, fazer de novo. Então, começa a perder um pouco da efetividade quando isso acontece, tá? Infelizmente, começa a perder um pouco da efetividade. Eu acho fazer revisão de questão ótimo, só que você tem que ter a maturidade de compreender esse processo para poder aplicá-lo e talvez complementar com outras formas de revisar, tá bom? Ele falou que não tem muita paciência de fazer questões, apesar de saber o quão necessário e importante é. Thalita, você vai prestar um concurso muito pesado, se não me engano, é para delegado. E o curso delegado, cara, tu vai precisar aí ter uma média de umas 2.000 questões por matéria para chegar muito bem. Eu te diria que isso é uma possível falha muito séria do seu processo de estudo, tá? Então, não dá esse mole, não. Ah, dá para chegar, passar 100, fazer isso? Claro que dá. Pô, tem gente que consegue. Só que, estatisticamente, né, vai dar ruim aí para o seu lado. Então, eu não contaria com sorte, não gosto de contar com a sorte. Né? Se um outlier significa você se garantir muito e, né, eu prefiro me garantir, ou dar para vocês o potencial de se garantir pelo seu esforço. Então, assim, cobrir todas as possibilidades de fato. Né? E cobrir todas as possibilidades significa se preparar muito bem. E se preparar muito bem para uma prova dessa é fazer milhares de questões.